Em um mundo onde segredos e sombras se entrelaçam, a vida de Bruno, um jovem marcado pelo passado, cruza com a de uma misteriosa idosa, a senhora Renata, que foi abandonada pelo filho, Samuel, e escondendo algo de valor inestimável, ela guarda segredos que desafiam a realidade. Em meio a uma trama de mistérios, Bruno se depara com um segredo enigmático escondido em um lugar esquecido. Qual será a verdade por trás de tal segredo? E como isso mudará o curso de suas vidas? A cada reviravolta, um novo mistério se revela, entrelaçando destinos e desvendando um passado que alguns prefeririam manter oculto. Prepare-se para ser conduzido por uma trama onde cada descoberta desafia a imaginação e onde cada escolha pode revelar um destino inesperado. Olá! Seja bem-vindo! Curta, se inscreva e ative as notificações. A senhora Renata estava sentada em uma cadeira, olhando pela janela as nuvens passarem. Ela era uma mulher baixa, com a pele profundamente enrugada, que falava de sua longa e plena vida. Seus olhos castanhos claros ainda brilhavam com vida. Os cabelos grisalhos da senhora Renata estavam arrumados em cachos. "Porque Samuel não está ligando", disse ela baixinho, estendendo a mão para o telefone. Seus movimentos eram lentos e cuidadosos, como se temesse quebrá-lo. Era seu aniversário hoje, mas seu único filho não tinha se apressado em felicitá-la. "Talvez mais tarde", suspirou a senhora Renata, acostumada ao fato de que seu filho estava muito ocupado com sua própria vida para dar atenção a ela. "Bem, chega. Não vou mais me lamentar", exclamou ela. Esse dia era realmente especial, ela estava completando 80 anos. Em uma data como essa, era literalmente um crime se entregar à desolação e à tristeza. Apesar de sua idade avançada e doença recente, a senhora Renata se levantou da cadeira com decisão e caminhou até a cozinha, segurando na parede para apoio. Andar era difícil devido à rigidez em suas articulações, mas alimentada pela antecipação da festa, a senhora Renata brevemente sentiu um surto de vigor e energia. Ela decidiu cozinhar uma torta de maçã, uma das sobremesas favoritas de seu filho. Logo, os aromas apetitosos encheram a casa, e então a senhora Renata começou a arrumar a mesa. A bela toalha de mesa tomou seu lugar, e os talheres saíram de uma gaveta escondida. Lá fora, o tempo estava cinzento, mas os cômodos da quase vazia casa estavam cheios de conforto e calor. A maioria das guloseimas era para o filho dela, Samuel, que morava não muito longe, na mesma cidade. No entanto, ele não encontrava tempo frequentemente para visitar sua mãe idosa. De repente, houve o som da porta da frente se abrindo. "Olá, você está em casa?" "Claro, onde mais eu estaria?", chamou Samuel, inalando o aroma da comida recém-cozida com prazer. Memórias de sua infância nessa casa voltaram, fazendo-o sentir uma leve vergonha de sua negligência, mas apenas leve. "Olá, querido", disse a senhora Renata, ao sair da cozinha para o corredor. Ela jogou de lado o pano que estava usando para secar as mãos e abraçou seu filho. Ele deu tapinhas desajeitados nas costas dela e depois se desvencilhou do abraço, entregando à mãe um buquê de flores. "Como você está?", murmurou Samuel, tirando o casaco. "Oh, estou me virando", respondeu a mãe, aliviada por sua pessoa mais próxima não ter esquecido seu dia especial, afinal. A senhora Renata tinha muito a contar para ele e ouvir histórias sobre sua vida, mas Samuel correu para a cozinha, sem prestar muita atenção nela. "É verdade, você deve estar cansado da viagem e com fome", disse a senhora Renata, incapaz de olhar para seu único filho objetivamente. E Samuel se acostumou a ser cuidado e mimado por sua mãe. Ela pagou por sua educação cara, comprou-lhe carros e lhe deu dinheiro sempre que ele pedia. Talvez ela esperasse receber seu amor em troca, mas, eventualmente, ela criou um indivíduo narcisista e ocioso. Ele nunca realizou nada na vida, embora já tivesse 40 anos. Samuel era uma verdadeira decepção, mas não para sua mãe.
Entre, querido, a comida está quente e fresca, do jeito que você gosta, disse a senhora Renata, seguindo atrás de seu filho. Oh, uma festa inteira, o homem balançou a cabeça com ceticismo enquanto se sentava à mesa. Ele não tinha ideia do quanto de esforço foi necessário para a mulher de 80 anos preparar os simples aperitivos. Apesar de tudo, a senhora Renata sentiu uma imensa gratidão pela visita de seu filho. Ela tinha certeza de que Samuel estava simplesmente escondendo seus sentimentos, como é típico dos meninos, e, no fundo, ela esperava que ele apreciasse sua experiência de vida e sabedoria. Sunny, prove sua torta favorita, ela sorriu, colocando o braço ao redor dos ombros de seu convidado tão esperado. Claro, vou experimentar, resmungou Samuel. A senhora Renata ignorou seu desprazer e sentou-se numa cadeira ao lado dele, hipnotizada enquanto observava seu filho manusear o garfo. Havia muito tempo desde que ela tinha visto alguém comer sua comida com tanto entusiasmo. Está bom? Perguntou ela. Cada momento que ele passava com ela era precioso para ela. Como você está? Está tudo bem? Perguntou ela. Samuel parou por um momento, olhando para a mãe como se tentasse entender por que ela estava perguntando. Não vendo nenhum motivo oculto em seu rosto amoroso, ele simplesmente deu de ombros. Está tudo bem, como sempre, continuou Samuel, mastigando, embora um pouco mais de dinheiro não fizesse mal. O subtom de esperança na voz de seu filho deixou a mulher desconfortável, especialmente porque ela já havia enviado a ele uma quantia substancial recentemente. Sim, de fato, um pouco mais de dinheiro também não me faria mal, a mãe balançou a cabeça. O dinheiro nem sempre foi um problema. A senhora Renata já foi conhecida como uma mulher poderosa e determinada. Ela se destacou em sua carreira, ocupando cargos de gestão em muitas empresas na cidade. Suas habilidades de tomada de decisão, perseverança e sociabilidade a tornaram uma mulher respeitada na cidade. Estou impressionado com sua assertividade, não são muitas mulheres que alcançam tais alturas, disse-lhe o prefeito uma vez em um evento social. Não há nada mais valioso do que o sucesso, ela respondeu naquela época, mas o tempo não poupa ninguém. À medida que os anos passaram, a senhora Renata sentiu a necessidade de dar um tempo da corrida interminável pelo primeiro lugar. Ela acabou decidindo se aposentar dos cargos de liderança e dedicar-se ao descanso. No entanto, nesse momento, sua família já havia mudado significativamente. O filho há muito vivia por conta própria, e seu marido parecia ter esquecido de sua felicidade compartilhada. E então, ele faleceu. Você visitou o papai no cemitério? Perguntou de repente a senhora Renata. Samuel engasgou, quase se engasgando com outro pedaço de torta. Ele agarrou a caneca de suco, tentando aliviar a sensação em sua garganta. Mãe, quem pensa em cemitério em uma festa de aniversário? Desculpou-se. Ela suspirou. A perda súbita de seu marido, 15 anos atrás, foi um golpe sério para a senhora Renata. Ela ficou sozinha, sem seu amado parceiro, com dor e vazio preenchendo seu coração, contribuindo para seu afastamento da vida social. Ela preferia passar seus dias na solidão de sua casa, e apenas na presença de seu filho, ela encontrava consolo e a única centelha de felicidade. A propósito, é bom que você tenha mencionado a casa, disse Samuel, tossindo. A senhora Renata olhou para ele surpresa, e só agora percebeu uma expressão arrogante e um brilho malicioso em seus olhos. Ela conhecia muito bem seu filho. Samuel só agia dessa maneira quando esperava lucrar com algo. Mas que tipo de lucro ele estaria falando agora? No entanto, a senhora Renata dispensou suas suspeitas, com medo de estilhaçar a ilusão de felicidade que ela havia cuidadosamente construído ao longo dos anos. Ela simplesmente sorriu calorosamente, olhando feliz para seu filho. Enquanto isso, Samuel se levantou da mesa e começou a inspecionar meticulosamente a cozinha. Isso é pedra natural, ele acenou para as telhas. Claro, escolhemos a melhor com meu pai,
assentiu sua mãe. Bom, Samuel esticou-se, tirando um caderno do bolso. Ele saiu de trás da mesa, começando a andar pela sala com um rosto cada vez mais interessado. Ele examinou cada armário, escrutinou as paredes, depois se moveu rapidamente para o corredor, medindo as portas com uma fita métrica e tomando medidas dos móveis e cômodos. Esse sofá, o de couro, certo? Perguntou ele, com avidez visível na voz. Claro, respondeu automaticamente a senhora Renata. Ótimo. Quanto custa? Ele perguntou. Não lembro. Por que está perguntando? Ela disse, mas sua pergunta permaneceu sem resposta. Samuel anotou tudo o que descobriu em seu caderno. Era como se o homem se esforçasse para criar uma representação completa da moradia, sem omitir um único detalhe. O que você está fazendo? Perguntou a senhora Renata, preocupada. Só verificando, acenou Samuel, afastando-se e continuou sua jornada pela casa, tomando notas, explorando cada canto. O caderno estava ficando cada vez mais cheio, e o homem estava ficando mais feliz, como se tivesse descoberto um verdadeiro tesouro. Você quer reformar a casa? Perguntou a senhora Renata. Não preciso. A casa está em excelente condição, ela disse. Ela e o marido gastaram muito dinheiro quando eram jovens para torná-la bonita, e agora tudo o que restava era mantê-la. Sabe, mãe, tem uma coisa, finalmente se dignou a responder o filho. Ele hesitou um pouco, como se não soubesse como abordar a questão mais importante. Mas a senhora Renata conhecia sua prole muito bem para entender sem palavras. Você está em apuros? Perguntou ela, com voz trêmula. Não, não exatamente em apuros. Apenas dificuldades temporárias, sorriu Samuel, constrangido. Estou um pouco endividado, então prometi vender a casa e pagar tudo. Mas como você pôde, filho? É nossa memória, e onde eu vou morar? Você vai me levar com você? Chorou a senhora Renata. A ideia de ter que levar uma mãe idosa para sua casa fez o homem estremecer. Ele, claro, tentou esconder seu desagrado, mas uma careta fugaz não escapou do olhar atento da senhora Renata, ferindo seu coração amoroso. Eu tenho um comprador. O Dr. Henrique é um cirurgião muito rico e influente, disse o filho. Ele sempre sonhou em se mudar para este bairro, para poder morar perto de sua clínica. Bem, não é apenas um pedaço de terra, é um sonho, continuou. Claro, foi por isso que a compramos no início. Seu pai e eu pensamos que você e sua esposa se mudariam para cá, para que nossos netos tivessem um lugar para crescer, disse a senhora Renata, calmamente. Mas eu não tenho esposa e filhos, então, por que precisamos de um lugar tão grande só para nós dois? Você mesma disse que não tem dinheiro suficiente para manter a casa, então vamos encontrar algo não tão grande, frisou Samuel. Mas estou acostumada aqui. Não quero me mudar na minha velhice, disse a mãe. Mãe, você precisa se preparar. Não perca tempo, disse Samuel, firmemente, mudando seu rosto. Era óbvio que o filho não queria perder tempo com longas persuasões. Não se preocupe, já organizei tudo. Vou levá-la para um lugar que acho que você vai gostar, disse Samuel, dando um sorriso irônico. Podemos pelo menos conversar um pouco agora. Ainda não acreditava no que estava acontecendo, como se tudo ao seu redor fosse apenas uma brincadeira. Samuel olhou para ela, expressando com um olhar tanto impaciência quanto a relutância em lidar com os caprichos de sua velha mãe. Ele simplesmente foi ao armário, tirou a mala com a qual ela havia viajado em viagens de negócios e começou a arrumar. Querido, para onde vamos? Está um tempo ruim lá fora, mas seu filho não prestou atenção nas suas súplicas. Se até este ponto a senhora Renata esperava um pouco de compreensão, agora ela percebeu que Samuel não mudaria sua decisão. Ela teria que deixar sua casa contra sua vontade e ir para algum lugar, e, a julgar pelas coisas que ele estava arrumando em sua mala, ela teria que partir por um longo tempo.
Não esqueça a roupa íntima, disse a mulher calmamente. Ah, sim, sim, vamos levar tudo, acenou Samuel, afastando-se. Quando terminou de arrumar, o filho colocou sua mãe em seu carro danificado e ligou o motor. Ele não estava acostumado a cuidar de suas coisas desde a infância, então seu carro parecia bastante desgastado. Saindo do portão sobre o cascalho estalando, o motorista partiu apressadamente, querendo levar sua mãe embora o mais rápido possível, como se ela pudesse resistir a ele. Enquanto isso, a pobre mulher não sabia o que pensar. Isso não era o tipo de tratamento que ela esperava em seu aniversário. Para onde estamos indo? Murmurou ela, olhando para a paisagem desconhecida. Não se preocupe, você vai gostar desse lugar, respondeu o filho. Um lugar, um lugar. Eu gostaria que você me dissesse seu nome, murmurou o filho. A senhora Renata soltou um suspiro tímido e fechou os olhos. Ela não percebeu quando começou a cochilar, embalada pelas vibrações do carro. Parecia que eles tinham dirigido por pelo menos um par de horas antes de ela ser abruptamente acordada por uma freada súbita. Ai! Exclamou a mulher, dolorosamente batendo o joelho no painel. Desculpe, respondeu Samuel, olhando indiferentemente para sua mãe. Parecia que a condição de sua mãe o incomodava muito menos do que o estado deteriorado do carro. A senhora Renata olhou ao redor, confusa. A paisagem campestre ao redor era completamente desconhecida. A mulher queria questionar seu filho, mas pela expressão dele, ela percebeu que Samuel não queria conversa. Ela olhou ao redor, mas só viu uma vila abandonada e decadente, perdida no meio do nada. O tempo parecia ter esquecido esse lugar, deixando para trás lembranças de seu antigo esplendor. Casas antigas com paredes rachadas acolhiam viajantes ocasionais. Suas fachadas desbotadas estavam envelhecidas, como rostos que perderam sua juventude. Meu Deus, o que é isso? Suspirou a senhora Renata. Não é nada, ainda há pessoas morando aqui, encolheu os ombros Samuel. Você está brincando? Bem, nem todo mundo tem tanto dinheiro quanto você, respondeu o filho, repreensivamente. Eu não tirei isso do nada, eu ganhei tudo sozinha. Ah, deixa pra lá, Samuel ficou irritado, abruptamente encerrando a conversa. Ele dirigiu cuidadosamente o carro para o fundo da vila, procurando a casa certa. Os caminhos sinuosos do assentamento haviam sido há muito tomados pela grama, fazendo seu último esforço para se agarrar à terra abandonada. Gramíneas e flores floresciam ousadamente ao longo da estrada, abrindo caminho através das ruínas do passado. Aqui tem até recepção de telefone? Perguntou a senhora Renata, chocada. Para que você precisa disso? Você nunca usa, respondeu Samuel. E se eu precisar chamar uma ambulância? Como se eles viessem até aqui, respondeu ele, desinteressadamente. Ah, até o navegador não funciona, resmungou o homem, cutucando o dedo no celular inútil. Eles tiveram que confiar em placas desbotadas para chegar ao destino. Bem, estamos em casa, suspirou o filho, aliviado. A senhora Renata olhou pela janela, completamente confusa. Eles pararam do lado de fora de uma cabana em ruínas, tão decadente quanto o resto do bairro. Você precisa ficar aqui por um tempo, até eu vender a casa. Depois, encontrarei um lugar melhor para você morar, disse o filho, saindo do carro. Como posso morar aqui? A mãe balançou a cabeça em descrença. Mesmo em sua infância distante, a casa de madeira em que nasceu não parecia tão empobrecida. Samuel abriu impacientemente a porta do passageiro, estendendo a mão para ajudá-la. Não havia escolha, seu filho estava determinado a deixá-la ali. A senhora Renata soltou um suspiro pesado e tentou sair, mas uma dor aguda atravessou seu joelho machucado. Ela fez uma careta, tentando acalmar a articulação, enquanto seu filho literalmente a arrastava para fora do carro. Não seja rabugenta, é só uma casa comum. Está vazia há um tempo.
Você só vai passar aqui algumas semanas, disse Samuel. A senhora Renata suspirou de dor. Ela não tinha mais energia para discutir com seu filho. Ela obedientemente o seguiu, mancando mais a cada passo. Bem, entre, murmurou Samuel, destrancando a porta rangente. A casa estava cheia de um cheiro rançoso, e nuvens espessas de poeira flutuavam no ar. Na mala, você vai encontrar tudo o que precisa, roupas, remédios. Eu trarei mantimentos mais tarde. Na verdade, há uma loja por perto. Você levou meu cartão e meu dinheiro, sussurrou a senhora Renata. Ah, é certo. Então me espere quando eu chegar. Ele colocou a mala ao lado dela, deu-lhe a chave e voltou para o carro sem olhar para trás. Você não vai ficar comigo por um tempo, gritou a mãe atrás dele. Acomode-se, eu tenho coisas para fazer. Vou visitar no fim de semana. Só espere, acenou o filho. O motor roncou, e Samuel partiu, desaparecendo na nuvem azul emitida pelo escapamento do carro. Um aniversário e uma inauguração de casa. Tantas comemorações em um dia, a senhora Renata sorriu amargamente ao observar sua nova casa. Seu nariz coçava com a poeira, o joelho dela doía, e lágrimas brotaram em seus olhos. Naquela manhã, ela não poderia ter imaginado que a visita de seu amado filho se transformaria nisso, mas agora, segurando a alça da mala, a senhora Renata se levantou cuidadosamente e lentamente fez seu caminho até o quarto mais próximo. Ela não queria ficar sentada no corredor até o fim de semana. Os documentos necessários para a venda de sua casa foram processados rapidamente. Seu filho cuidou de todo o incômodo de vender a casa para poupar sua amada mãe de qualquer problema desnecessário. Ela só tinha que se adaptar à vida em um novo lugar, o que não era fácil como esperado. A senhora Renata não conseguia dormir na primeira noite. O colchão na cama velha e rangente era duro como pedra. A velhice já era difícil o suficiente para suportar, e aqui não havia nenhum indício do conforto que um aposentado precisava. Ele realmente poderia fazer isso com sua própria mãe? Pensou a senhora Renata, virando-se de um lado para o outro. Mais tarde, ela soube de seus vizinhos que Samuel havia comprado aquela casa decadente de algum vigarista por uma miséria. Enquanto isso, o tempo passava. Samuel, como prometido, aparecia nos fins de semana com algumas sacolas de mantimentos baratos, mas nunca ficava para uma visita. Desculpe, não posso ficar. Tenho muito que fazer, disse-lhe rapidamente, já se dirigindo para a saída. Bem, pelo menos tome um chá, disse sua mãe, lamentavelmente. Não tenho tempo. Voltarei mais tarde, ele a dispensou. Várias semanas se passaram, e durante esse tempo seu filho não a visitou uma vez sequer, enviando-lhe apenas um pouco de dinheiro. A senhora Renata gradualmente começou a se acostumar com sua situação infeliz, embora suas pernas doloridas continuassem a incomodá-la. O unguento para alívio da dor que ela trouxe de casa estava acabando, e ela nem sabia onde era a farmácia mais próxima. O chá também está acabando, suspirou a senhora Renata. Isso significava que ela teria que ir à loja, que não era muito longe, mas com sua perna dolorida e manca, a caminhada poderia levar o dia inteiro. De repente, um barulho estranho veio da porta da frente. A fechadura trancada clicou, como se uma chave tivesse sido virada. As dobradiças enferrujadas rangiam. A senhora Renata congelou em seu banco, ouvindo atentamente o que estava acontecendo. Ladrões? Não, eles não usariam chaves, usariam. Talvez Samuel tivesse voltado, mas seu carro teria sido visível da janela. A mulher tremeu de medo ao ouvir passos confiantes que, pelo som das tábuas rangendo, estavam indo em direção à cozinha. O que está acontecendo aqui? Exclamou o homem que entrou, olhando ao redor para a idosa confusa. Olá, foi tudo o que a senhora Renata conseguiu dizer. O primeiro olhar para o visitante lhe causou um calafrio na espinha e fez seu coração disparar.
O cara parecia ter não mais de 25 anos, alto e magro, mas a visão de seus músculos tensos sob a jaqueta leve transmitia uma sensação de força física. Seus olhos eram como brasas ardentes que penetravam fundo em sua alma, carregando histórias de crueldade e sobrevivência que eram insondáveis. A expressão sombria, mas inteligente em seu rosto revelava que este jovem tinha testemunhado mais do que sua cota justa em tão tenra idade. A senhora Renata notou as tatuagens de prisão e ficou ainda mais assustada, sem compreender como este homem tinha acabado ali. Ela tinha certeza de que nunca o tinha visto antes. Você está tentando roubar alguma coisa aqui? Um sorriso um tanto sarcástico brincou em seus lábios estreitos. Meu filho comprou esta casa para mim, disse a senhora Renata, reunindo sua coragem. Realmente? Então, enquanto eu estava na prisão, alguém já revendeu minha casa, balançou a cabeça o estranho. Na prisão? Perguntou a senhora Renata. Sim, por 4 anos. Eu tive problemas com um figurão e, pelo tamanho da sentença, devo tê-lo causado grandes problemas, respondeu uma voz séria. Meu Deus, eu não levei nada daqui. Está tudo como estava, só arrumei um pouco. Talvez tenha sido um engano. Vou ligar para o meu filho. Não tem sinal de celular aqui, balançou a cabeça o ex-presidiário. A senhora Renata ficou em silêncio, encolhendo-se em seus ombros. Ela não sabia o que fazer nessa situação. O que ela, uma mulher idosa, poderia fazer contra um homem jovem e intimidador? Me desculpe, disse a senhora Renata, em voz baixa. Não tenho mais para onde ir, minha casa é longe, ou melhor, era. Eu poderia pelo menos esperar no jardim, na cadeira, pelo meu filho, enquanto resolvemos o que fazer. O estranho franziu o senho para ela com um olhar severo. Algo em suas palavras não lhe agradou, escurecendo seu humor. A senhora Renata estava cheia de medo, esperando que o estranho a golpeasse na cabeça e acabasse com tudo. Ela até fechou os olhos, mas, em vez disso, ouviu o homem sentar-se silenciosamente ao seu lado. Não tenha medo. Que tipo de monstro você acha que eu sou para jogá-la na rua? Veio uma voz suave. Meu nome é Bruno. Não pense que só porque estive na prisão sou necessariamente um assassino. A senhora Renata abriu os olhos incerta, olhando para seu interlocutor. O rapaz tentou sorrir tranquilizadoramente, erguendo as palmas das mãos abertas. Seu rosto era, na verdade, agradável, até bonito. De alguma forma, ele parecia acostumado a franzir a testa na maior parte do tempo e raramente irradiava amabilidade. Você gostaria de um pouco de chá, então? Perguntou a senhora Renata, cautelosamente. Isso seria ótimo, ele assentiu. Infelizmente, não tenho muito chá sobrando. Tudo bem, Bruno fez um gesto em direção à mochila que estava no corredor. A senhora Renata queria começar a cozinhar, mas o hóspede, observando sua dificuldade em se mover, correu e não permitiu que ela se preocupasse. Ele tomou a iniciativa, colocando uma chaleira velha no fogão e preparando um jantar simples. Acontece que ele era o dono anterior da casa, antes de ir para a prisão, e eu acabei aqui acidentalmente, disse o rapaz enquanto fatiava a linguiça. Você consegue imaginar? Eu defendi uma garota. Estava andando pela rua à noite e vi 2 homens a assediando, arrastando-a para o carro deles. Defendi a garota. Quem diria que entre filhos de pais ricos poderia haver homens tão cruéis? Que horror! A senhora Renata balançou a cabeça sinceramente. Então você cumpriu pena por algo que não fez? Tantos anos de tormento. E a garota, ela não testemunhou no tribunal? Ela desapareceu em algum lugar, deve ter fugido de medo. Bem, o principal é que ela não foi prejudicada, espero. Minha noiva, com quem eu morava, só me visitou 2 vezes. Ela me passou um papel para assinar, agora entendo, ela vendeu a casa. Depois disso, ela mudou de endereço. Na verdade,
Fui à cidade para vê-la, não só para comprar mantimentos, explicou ele. Então, é tudo ilegal, exclamou a senhora Renata, levantando as mãos. Claro que é, mas se o caso for ao tribunal, eles acreditarão nela, não no ex-presidiário. Já cumpri 4 anos, e não há como remover tal estigma, ele respondeu. Tenho certeza de que há alguma ajuda disponível. Você é uma mulher maravilhosa, mas na sua idade, você ainda acredita em contos de fadas, ele sorriu. A noite chegou despercebida. Eles terminaram o jantar e se acomodaram confortavelmente na sala de estar. A propósito, sou órfão, Bruno continuou a história interrompida, arrumando a TV, desde meus primeiros anos, por assim dizer, estive por conta própria. Não conheci minha família, nunca vi meus pais. Depois, me apaixonei por Miriam, minha noiva, que vendeu esta casa. Sinto muito por você, disse a senhora Renata, tristemente balançando a cabeça. Eu tenho um filho, e não sei que tipo de pessoa você tem que ser para abandonar seu próprio menininho em um orfanato. Sem ofensa, senhora Renata, mas seu filho não estava muito preocupado quando a mandou para cá. Bem, é só temporário. Agora ele vai pagar suas dívidas e depois vai encontrar um lar melhor, mas Bruno franziu a testa, incrédulo, mas não discutiu. Por que perturbar uma idosa desnecessariamente? Era claro para ele que o filho inútil deixaria sua mãe viver o resto de sua vida em uma vila esquecida por todos. Tudo bem, se for o caso. Mas, honestamente, se eu tivesse pelo menos uma alma gêmea, não a abandonaria e recusaria ajudá-la. Você vai ver, ele não vai me abandonar, suspirou a senhora Renata, amargamente. A velha TV mostrava riscos de cor e um som abafado vinha dos alto-falantes roucos. Bruno cantarolava contente, cuidadosamente colocando a TV de volta. É possível viver. As coisas vão melhorar pouco a pouco, ele sorriu. Francamente, não sei quando Samuel virá. Vou perguntar pela vila, talvez alguém tenha um telefone, disse a senhora Renata, com uma expressão culpada. Não se preocupe, fique o tempo que precisar. Há bastante espaço. Eu vou dormir no sofá, você dorme no quarto. Assim, eles começaram a viver juntos, a mãe abandonada e o ex-presidiário. Sob seu braço, Bruno a levou até a saída do hospital. No caminho, ficaram em silêncio, cada um pensando em seus próprios pensamentos. Quando voltaram para casa, o homem imediatamente colocou a senhora Renata na cama, proibindo-a de se preocupar com os afazeres domésticos. Ele levou o conselho do médico muito a sério, decidindo cercar a senhora Renata com o máximo de cuidado possível. Bruno estava prestes a ir à loja quando, de repente, ouviu o som de um motor bem debaixo das janelas. O carro buzinou algumas vezes e então um homem carrancudo saiu. Ele nunca tinha visto Samuel, mas imediatamente adivinhou quem finalmente apareceu para visitá-los. Todo esse tempo, a senhora Renata quase todos os dias lembrava de seu filho, que não enviava um centavo para viver. Bem-vindo, cumprimentou o hóspede indesejado, sombriamente, saindo para a varanda. Quem diabos é você? Samuel ergueu uma sobrancelha em surpresa. O dono da casa. Ah, você deve ser o ex-presidiário com quem Miriam costumava sair, murmurou Samuel, lembrando-se de uma conversa antiga. Você não quer perguntar como está sua mãe? Ele perguntou, repreensivamente. Isso não é da sua conta. Samuel quis entrar na casa, mas Bruno o empurrou, fazendo-o quase capotar pelos degraus altos. Você está louco? Quer voltar para a prisão? Vou chamar a polícia agora mesmo. Vai escrever uma carta? Os telefones não funcionam aqui. Se eu tiver que, eu vou. Por que você não conta a ele sobre o golpe imobiliário e como você enganou sua mãe idosa sem remorso algum? Disse Bruno, seriamente. Como se eles se importassem com mulheres idosas, Samuel franziu a testa. Ele tentou mais uma vez entrar, mas Bruno o empurrou novamente,
desta vez com mais força. Samuel tropeçou, lutando para manter o equilíbrio, agarrando-se ao poste mais próximo. Ouvindo o barulho, a senhora Renata foi até a janela e quase chorou com as palavras duras de seu filho. Samuel, não brigue, ela gritou, abrindo o vidro da janela. Olá, mãe, ecoou imediatamente o filho covarde. Melhor dizer isso para o seu guarda, respondeu ela. Você veio me buscar? Já se passaram meses desde que a casa foi vendida. Você encontrou algo? Ainda não encontrei nada, disse o homem, brevemente. Quando Bruno ouviu isso, apenas murmurou. A senhora Renata sentiu suas pernas enfraquecerem. Parece que Bruno estava certo, seu filho aparentemente não tinha intenção de levá-la embora da vila. Por que você veio, então? Disse a mãe, com a voz trêmula. Tem uma coisa, eu queria pedir dinheiro. Bem, um empréstimo, claro. O trabalho não está indo bem, até o próximo mês, e então tudo voltará ao normal, disse Samuel. Você pegou meu cartão com minha pensão e levou todas as minhas economias. O que mais você quer? Disse a senhora Renata, quase chorando. Talvez você tenha mais dinheiro escondido. Você é louco, Bruno ofegou com essa insolência. O ex-presidiário tinha visto muitos canalhas atrás das grades, mas nunca havia encontrado um escroque como Samuel. Então ele não tinha mais intenção de falar com ele. Bruno se moveu rapidamente em direção a ele, levantou pela gola e o jogou com força em direção ao portão. Vou processá-lo, gritou Samuel, levantando-se do chão. Vá em frente, se sua consciência permitir, disse Bruno, fervendo de raiva, avançando novamente em direção ao homem insolente. Mas Samuel percebeu que não podia igualar a força do jovem, então correu imediatamente para o carro. O motor roncou raivosamente, o cano de escape soltou fumaça azul, e Samuel foi embora. Eu nem quero mais o seu espírito aqui, gritou Bruno furioso, atrás dele. Então, ele correu para dentro da casa para verificar o bem-estar da senhora Renata. Ele temia que o comportamento do filho tivesse um impacto irreparável em sua mãe, mas a encontrou sentada em um banco. Ela olhava tristemente para o horizonte, segurando as lágrimas que haviam se acumulado nos cantos de seus olhos. Me desculpe, mas às vezes eu não consigo me controlar. É como naquela vez em que aqueles dois tentaram ofender a garota. Tudo bem, sabe, é como se meus olhos finalmente tivessem sido abertos para ele. Como um garotinho engraçado cresceu para ser assim? Eu não sei, senhora Renata. Acho que você errou em algum lugar na criação dele, o homem encolheu os ombros. Pode ter sido rude dizer isso, mas ele não conseguia esconder sua atitude em relação ao filho dela. Bem, não houve criação. Às vezes, eu trabalhava para proporcionar as melhores coisas para ele e pensei que seria suficiente, mas estava errada. E agora estou lidando com isso. Não fique triste, tudo vai dar certo, ele respondeu. Você é um bom homem, embora nunca tenha visto afeto em sua vida. Você foi injustiçado pelo destino, mas cresceu direito. Eu deveria ter te encontrado na minha velhice. Por favor, me ajude a ir para a cama, estou um pouco desconfortável. Bruno imediatamente deu a mão à mulher mais velha. A senhora Renata se acomodou e adormeceu, enquanto Bruno foi à loja, com a intenção de cozinhar algo saboroso para o jantar para animá-la. Vários dias se passaram desde a chegada de Samuel. A senhora Renata não conseguia sair da cama, passando cada vez mais tempo dormindo. Os comprimidos ajudavam a aliviar a dor no joelho, mas seu corpo estava cada vez mais exigindo descanso. O pior era que Bruno não podia influenciar a situação, então ele tentava pelo menos não perturbar a mulher, proporcionando a oportunidade de... Bruno, venha aqui, por favor, disse de repente a senhora Renata, com voz fraca, quando ele passou novamente pelo quarto. O que houve? Perguntou ele, preocupado. Nada,
sorriu fracamente a senhora Renata. Tenho um pedido. Há uma coisa que é crítica para mim. Há um galpão na minha antiga casa, na extremidade do terreno. Eu fiz um esconderijo lá, pois senti que seria útil. Samuel vendeu a casa, mas tenho certeza de que ele não olhou no galpão. Uma única lágrima rolou, fazendo a senhora Renata envergonhar-se de sua própria sentimentalidade. Ela se limpou com seu lenço, acalmou-se um pouco e continuou: há uma caixinha lá, escondida debaixo de uma tábua do assoalho. Você poderia trazê-la para mim? Serei eternamente grata. Senhora Renata, não se preocupe, eu entregarei da melhor maneira, prometeu Bruno, segurando sua mão. Vou agora mesmo, só me diga o endereço e o lugar exato onde a caixa está. Não meia hora depois, o jovem estava no ônibus. A viagem levou várias horas, pois Samuel havia levado sua mãe idosa para longe da cidade. Quando passou pelo bairro, Bruno ergueu as sobrancelhas ao ver a mansão rica. Ele já suspeitava antes que a senhora Renata fosse uma mulher rica, mas só agora ele realmente percebeu o quanto. E Samuel ainda tinha coragem de vir até ela para pedir mais dinheiro. 1/10 do que ele receberia pela venda de uma casa como essa deveria durar vários anos, pensou o ex-presidiário. O galpão estava de fato no lugar onde a senhora Renata havia indicado. Era uma estrutura desgastada na linha divisória entre os terrenos. Não havia sido demolido porque ninguém precisava dele e não atraía a atenção de ninguém, pois estava escondido entre os arbustos. Bruno olhou cautelosamente ao redor para ver se alguém estava observando. Não havia transeuntes por perto, talvez não houvesse um momento melhor. O galpão estava destrancado, e ele cuidadosamente entrou. A caixa estava escondida no fundo do prédio, sob um capacho discreto. Uau, um esconderijo de fato, ele sussurrou, examinando a caixa encaixada no recesso. A senhora Renata é uma mulher genial. Por que não alugar um cofre em um banco? A caixa entalhada estava trancada e era bastante pesada. Ele se perguntou o que poderia estar escondido em tal esconderijo. Ele havia assumido originalmente que a idosa guardava cartas ou fotos lá, mas pelo peso não era papel. Bruno pegou a caixa debaixo do braço e estava prestes a sair, quando de repente ouviu uma tosse persistente. Pensei que estava imaginando coisas, disse o homem parado perto do galpão. Um homem de meia-idade, com corte de cabelo arrumado e óculos de aro fino, observava Bruno com olhos escrutinadores, como se decidisse o que fazer com ele a seguir. Não pense que sou um ladrão, disse Bruno imediatamente, percebendo o quão suspeito ele devia parecer. Bem, o que você chamaria isso, então? Indicou o homem, apontando para a caixa nas mãos do ex-presidiário. Deixe-me explicar. Fui enviado pela ex-proprietária da casa, a senhora Renata. Ela tinha algo importante aqui. Ela não conseguiu pegar antes de se mudar, então ela me pediu para trazê-lo para ela. Isso não parece convincente até agora. O homem que me vendeu a casa alegou que sua mãe havia falecido há muito tempo. Isso não é verdade. Samuel, filho da senhora Renata, a mudou para uma vila remota. Ele vendeu a casa para pagar suas dívidas. Agora ela vive comigo, mas está doente e idosa. Receio que este possa ser seu último pedido. Dr. Henrique, o cirurgião que havia comprado a casa, olhou duvidosamente para o jovem e contemplou se deveria ou não chamar a polícia. Talvez chamar a equipe de plantão devesse ter sido sua primeira ação, mas Dr. Henrique estava muito curioso sobre o que o ladrão estava procurando no velho galpão desnecessário. Acredite, a última coisa que quero agora é problemas com a polícia. Não arriscaria minha liberdade só para roubar uma caixa obscura, balançou a cabeça. Eu poderia ter trazido a senhora Renata aqui, mas ela tem se sentido muito doente ultimamente. Ela mal consegue sair da cama. Não há necessidade disso. Eu não reconheceria a ex-proprietária de qualquer maneira, e qualquer senhora idosa poderia fingir ser a ex-proprietária, respondeu o cirurgião.
Bruno sentiu a hesitação do homem em chamar a polícia. Ele estava prestes a fazer outra tentativa de convencê-lo de sua honestidade, quando de repente a porta da frente da mansão se abriu e uma jovem apareceu no limiar. A jovem exalava brilho e frescor, capturando a atenção de todos. Seus traços faciais agradáveis pareciam criar uma harmonia mágica. Cabelos espessos e sedosos de cor branca caíam em ondas pelos ombros. Amanda, por favor, entre. Eu termino logo, disse o Sr. Henrique. Pai, o que você está fazendo aqui? Começou a garota, mas então seu olhar caiu sobre Bruno, e ela congelou, cobrindo a boca com a palma da mão. Olá, Bruno também reconheceu na filha do cirurgião a garota que lhe havia salvado dos homens. Pai, é ele, murmurou Amanda, seus olhos se enchendo de lágrimas enquanto as lembranças daquela terrível noite passavam por sua memória, fazendo seus ombros frágeis tremerem novamente. Do que você está falando, querida? O pai se aproximou, confuso. A garota desceu os degraus, dirigindo-se confiante em direção a eles. Ela estava vestida com chinelos, uma camiseta e shorts leves, enxugando as lágrimas que escorriam pelo seu rosto. Meu salvador, ela disse, correndo até Bruno e abraçando-o, me desculpe, eu desapareci no outro dia. Eu nem tive a chance de agradecer. Foi tão assustador que eu nem lembro como cheguei em casa, foi tudo um borrão. Tudo bem, o principal é que você estava segura, sorriu o jovem, abraçando-a de volta. E então, Dr. Henrique levantou uma sobrancelha. Se eu entendi corretamente. Sim, pai, ele é quem me salvou daqueles rufiões no beco. Quem sabe o que teria acontecido se ele não tivesse aparecido? Aliás, qual é o seu nome? Bruno, o jovem se apresentou. Obrigado, se não fosse por você. Onde você foi? Eu estava procurando por você, sussurrou Amanda. É uma história longa e desagradável, encolheu os ombros o hóspede inesperado. Aqueles bandidos eram filhos de pais ricos. Eles me acusaram de atacar homens inocentes. 4 anos na prisão. Fui libertado recentemente. Conheci a ex-proprietária desta casa e ela me enviou aqui. Meu Deus, sinto muito, disse a garota, com voz trêmula. Parece que eu te devo uma, disse o pai. Honestamente, se eu soubesse o quanto você se machucou depois de salvar Amanda, eu definitivamente teria te tirado de lá. Vamos entrar, está ficando frio. Pelo menos vamos oferecer chá ao herói, disse a garota, pegando a mão de Bruno. Eu gostaria de ir para casa. A senhora Renata está sozinha lá, disse Bruno, sobrecarregado pela tensão. Eu te levo para casa mais tarde, não se preocupe. Devemos pelo menos agradecer de alguma forma por tudo, apoiou a iniciativa da filha o Dr. Henrique. Eles arrastaram o jovem para dentro da casa, quase forçando-o a se juntar ao jantar. Bruno estava um pouco tímido, mas concordou em respeitar os anfitriões. Ele contou sobre suas desventuras, omitindo os momentos mais desagradáveis para não assustar a empolgada Amanda. Que horror, sussurrou Amanda, após ouvir toda a história. Às vezes, até as pessoas mais próximas te abandonam, e às vezes completos estranhos estão dispostos a sacrificar suas vidas, assentiu o Dr. Henrique, olhando para Bruno. O que aconteceu não deve ficar impune. Eu vou lidar com o Samuel. Há remédio para gente como ele. Eu gostaria que você fizesse, disse Bruno, olhando para o relógio. Desculpe, fiquei muito feliz em conhecê-los, e se vocês quiserem, posso visitar novamente algum dia. Mas a senhora Renata está sozinha lá agora, tenho medo de deixá-la por tanto tempo. Claro, como prometido, eu te levo para casa, disse Dr. Henrique, levantando-se da mesa. Adeus, meu salvador, disse Amanda, abraçando o rapaz. Aqui está o meu número de telefone, não suma de novo. Não sumirei, prometeu Bruno, sorrindo. Os homens saíram da casa,
entraram em um carro chique e partiram. Entendendo a impaciência e a ansiedade do rapaz, Dr. Henrique tentou dirigir no limite das velocidades permitidas. Aqui é a minha casa, alegrou-se Bruno ao ver uma cabana familiar com uma luz fraca brilhando na janela. Aparentemente, a senhora Renata estava esperando pelo seu retorno, tendo acendido uma pequena lâmpada de cabeceira. Você gostaria de conhecê-la? Perguntou Bruno. Claro, vou verificar como ela está, como médico, disse o homem. Eles saíram do carro e entraram na casa. O convidado olhou pensativamente para a decoração pobre da casa, pensando em algo próprio. Bruno imediatamente correu para o quarto. Acho que ela adormeceu, sussurrou ele, olhando para a senhora Renata, que cobriu os olhos. A idosa ainda estava na cama, meio deitada e meio sentada nos travesseiros, com uma caneta na mão direita. Bruno, tentando não fazer barulho, colocou a caixa que havia tirado do esconderijo na mesa de cabeceira e quis desligar a luz. Espere, disse o cirurgião calmamente. Ele se aproximou da senhora Renata, inclinou-se sobre seu rosto e depois pressionou os dedos em um ponto em seu pescoço. O que você está fazendo? Perguntou Bruno. Chegamos tarde, ela se foi, disse o hóspede, balançando a cabeça. O que você quer dizer? Interrogou aturdido o jovem, não querendo aceitar a triste realidade. Sem pulso, sem respiração. Ela não parecia estar em agonia, é apenas o tempo, disse o convidado. Como pode ser? Disse Bruno amargamente, sentando-se em um banco. Ele estava se preparando para esse dia há muito tempo, mas agora que a tristeza havia chegado à casa, ele estava completamente confuso. Olha, acho que esta carta é para você, disse o Dr. Henrique, ficando perto, percebendo que o homem precisava de apoio e distração de seus pensamentos sombrios mais do que nunca. O quê? Disse Bruno, incoerentemente. Uma carta para você? O cirurgião estendeu uma folha amarelada que estava sobre o criado mudo, sob a lâmpada. Com mãos trêmulas, Bruno aceitou a nota. Querido Bruno, quero escrever esta carta para transmitir meus profundos e sinceros sentimentos de amor e gratidão. Cada dia passado com você foi um verdadeiro tesouro que aqueceu meu coração até o fim. Palavras não podem expressar o quanto estou orgulhosa e feliz por ter conhecido uma pessoa tão maravilhosa. Quero agradecer por iluminar minha vida passageira com sua presença e trazer tanta alegria e calor ao meu coração envelhecido. Você estava lá para mim quando eu precisava de apoio, ajudando-me em um momento assustador, e espero que eu tenha conseguido mostrar a você, mesmo que por um pouco, o que é uma família. Quero que você saiba que, não importa onde eu esteja, meu amor sempre estará aí para você. Nunca esqueça que você é uma pessoa especial e única, capaz de trazer tanta bondade. Não deixe o peso do passado nublar seu presente, por favor, sorria mais vezes. Deixo-lhe minha humilde herança, a chave da caixa está na mesa, ao lado desta carta. Abra-a e disponha de seu conteúdo como achar melhor. Com amor e carinho, sua amada vovó. As últimas linhas ecoavam na mente de Bruno. Ele não conseguiu conter as lágrimas e virou-se, enfrentando a parede. O Dr. Henrique permaneceu em silêncio, mas ficou perto, gentilmente colocando sua mão no ombro de Bruno. Ele involuntariamente tornou-se um participante desse momento muito íntimo, feliz por poder apoiar o jovem em um momento tão vulnerável. Eles ficaram assim até que Bruno, silenciosamente, pegou uma pequena chave e inseriu-a na fechadura da caixa. Lágrimas escorriam por suas bochechas, mas ele conseguiu evitar romper em soluços. O cadeado clicou suavemente, e a tampa esculpida se abriu, revelando, apesar de sua condição, Bruno não conseguia acreditar imediatamente no que via. Dentro da caixa havia uma coleção de joias de ouro, prata e pedras preciosas. O que ele viu o deixou tonto. Por que ela me deixou isso? Como posso aceitar tal coisa? Sussurrou Bruno. Essa foi a última vontade dela, feita em sã consciência e plena memória. Não duvide disso.
A senhora Renata queria que você os tivesse, provavelmente como agradecimento pelo seu cuidado altruísta. Eu gostaria de trocar toda essa riqueza pela saúde dela, mesmo que fosse apenas por mais alguns dias, disse o Dr. Henrique. Todo mundo tem seu tempo, Bruno. Não se apegue a ela. Deixe-a ir para um mundo melhor e continue com sua vida, guardando a memória de uma mulher tão bela em sua alma. O homem assentiu, incapaz de encontrar palavras para se expressar. Ele estava grato por ter o Dr. Henrique ali naquele momento. Eu acho que a senhora Renata vinha colecionando esses tesouros a vida toda, mas não confiava em seu filho irresponsável com eles. Você pode lidar com eles com dignidade. Não tenha medo, é um presente sincero. Traria alegria a ela ver que eles trouxeram felicidade a alguém que precisa, concluiu o Dr. Henrique. Bruno organizou uma cerimônia fúnebre suntuosa, convidando vizinhos e os poucos parentes que conseguiu encontrar através das conexões do Dr. Henrique. A única pessoa que não contataram foi Samuel. Bruno não conseguia perdoá-lo por seu comportamento. Após o funeral, tudo que Samuel se preocupava era com a herança perdida. Ele até tentou processar, mas o Dr. Henrique defendeu Bruno e colocou Samuel em seu lugar. Agora, Samuel estava remoendo ressentimentos contra todos ao seu redor. Samuel teve um fim merecido por ter sido um filho cruel e aproveitador. Bruno soube que Samuel, infelizmente, cometeu atos ilícitos e foi preso e condenado a anos de prisão. 2 anos se passaram. Bruno visitava o cemitério uma vez por mês para prestar seus respeitos e compartilhar atualizações de sua vida com a senhora Renata. Comecei meu próprio negócio, e sua herança não foi gasta em diversões, terminou Bruno sua história, tocando a pedra fria do túmulo. Eu ganho um bom dinheiro e sou um noivo respeitável, por assim dizer. Bem, como você está, querida Amanda? Amanda se aproximou silenciosamente. Não fique triste, a senhora Renata sempre estará no seu coração. 2 anos atrás, ao saber da perda de Bruno, Amanda decidiu imediatamente apoiá-lo e ajudá-lo em seu luto. Os jovens se aproximaram durante esse tempo, eles conversavam frequentemente, ligavam um para o outro e então não perceberam como começaram a namorar. A vida de Bruno realmente mudou para melhor, e ele era sinceramente grato à bondosa senhora Renata, graças a quem tudo isso foi possível. Espero que tenha gostado da história. Curta, comente e compartilhe. Obrigado por assistir.